Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. Olá, prezados amigos conservadores do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Burkecast, o seu bate-papo semanal informativo sobre os assuntos importantes da atualidade que são de interesse particular do público conservador. Eu me chamo Aramis de Barros e transmito desde Navegantes, costa norte de Santa Catarina, no litoral sul do Brasil. O Burkecast, como você sabe, é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD desenvolvida para ajudar você a se inteirar com os temas ligados ao conservadorismo. Aproveite a promoção que o Burke Instituto traz para você que é ouvinte do programa e deseja começar ou dar continuidade aos diversos temas que têm sido discutidos aqui no Burkecast. Acesse hoje mesmo a plataforma do Burke Instituto no endereço www.burkeinstituto.com, use o cupom Burkecast, tudo em minúsculo, Burkecast, e obtenha 10% de desconto em qualquer assinatura da plataforma de ensino, seja mensal, trimestral ou anual. Escolha o curso do seu interesse e comece a se fortalecer hoje mesmo para a guerra cultural. Essa é uma oferta especial do Burke Instituto para você que tem prestigiado o nosso programa. Não quer demais lembrar que os episódios do Burkecast estão disponíveis nas plataformas YouTube, SoundCloud, Instagram e Spotify. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhá-lo com os amigos. Muito bem. Hoje, na nossa 12ª edição do Burkecast, eu tenho a grata satisfação de entrevistar uma pessoa a quem eu muito admiro e tive a oportunidade de conhecer pessoalmente enquanto morei na cidade de Lorena, no interior de São Paulo. Ele é nascido em Pádua, na Itália, é graduado em Teologia pelo Pontifício Seminário Regionale di Chieti, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e graduado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, São Paulo. Hoje ele atua como professor do curso de Teologia da Faculdade Canção Nova em Cachoeira Paulista, São Paulo. Possui várias publicações que abrangem, entre outros temas, bioética, antropologia, princípios jurídicos em Tomás de Aquino e metodologia científica. Ele e sua esposa Sueli moram atualmente em Aparecida do Norte, São Paulo. É de lá que ele nos atende para falarmos sobre um tema super importante para os nossos dias, o tema da sacralidade da pessoa humana. Seja muito bem-vindo ao Burkecast, professor Lino Rampazzo. Caro professor Lino, obrigado por estar conosco nessa edição do Burkecast. Suas palavras iniciais, por favor. Uma boa noite a todos. Agradeço pela apresentação. Estou à disposição para algo que é muito importante, que é refletir, pensar na nossa vida, pensar naquilo que pessoalmente considero mais importante. Muito bem, muito obrigado, professor Lino. Professor, vamos entrar diretamente no assunto, que é um assunto de grande profundidade filosófica e também jurídica e, por que não dizer, teológica, né? O conceito de pessoa e o valor que a gente atribui a ele, nós sabemos que precisou de séculos para ser construído. E, apesar desse conceito ter sido estranho à filosofia grega, ele, de certo modo, já existia, ainda que de uma forma embrionária, nos meios jurídicos romanos da antiguidade. Bem, aí surge na história o cristianismo. Então, qual foi, na sua opinião, a contribuição que a teologia cristã trouxe à formação do conceito de pessoa? E a gente poderia dizer que, ou poderia afirmar que esse conceito ele foi enriquecido pela noção trinitária que os cristãos têm da divindade? Bom, antes de tudo, na antiguidade, seja antiguidade grega como na antiguidade romana, não existia a valorização da pessoa, porque para esta antiga mentalidade, quando se falava do ser humano, se considerava a espécie humana.
o grupo humano, não o singular, não o indivíduo. E qual é a contribuição do cristianismo? Para a revelação cristã, a salvação de Cristo é dirigida para todos os homens. E, nesse sentido, cada ser humano é importante. Só que o conceito de pessoa não aparece no Novo Testamento, como será desenvolvido mais para frente. Poderíamos dizer que o Novo Testamento dá a semente para que seja desenvolvido este conceito de pessoa. E não sou apenas eu que faço esta afirmação. Tenho aqui um texto de um filósofo neomarxista, Roger Garaudy, francês, que publicou o seguinte: o cristianismo criou uma nova dimensão no homem, a da pessoa humana. Esta noção era totalmente alheia ao racionalismo clássico, especialmente dos gregos e também dos romanos. Depois, mais para frente, vamos ver qual era o significado que eles davam ao termo pessoa. Mas o senhor Aramis falou da noção trinitária. A Santíssima Trindade, dogma dos cristãos, e não é só a noção trinitária, mas também aquela cristológica. E podemos pensar num exemplo que considero muito simples, o sinal da cruz. O sinal da cruz lembra Jesus de Nazaré que morreu na cruz. E as palavras que se pronuncia no momento do sinal da cruz, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Começamos com Cristo. Cristo era Deus ou era homem? Devia estar dos dois lados, porque se ele não é ao mesmo tempo Deus e homem, não une a divindade com a humanidade, não salva. O sacrifício dele tem que ser humano, porque representa toda a humanidade, e tem que ser divino para ter um valor infinito e poder salvar de verdade. Então, eis o conceito de pessoa para falar de Cristo. Cristo tem uma pessoa divina e duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso ele sofre e não sofre. Sofre como homem, não sofre como filho de Deus. É visível como homem, é invisível como filho de Deus. Temos dois conceitos filosóficos. Por um lado, pessoa, a pessoa divina do Filho de Deus, e por outro lado, natureza, a natureza humana e a natureza divina. Mas o problema, num certo sentido, era ainda mais forte para falar da Trindade. Temos três deuses, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Precisava manter o monoteísmo. Mas, ao mesmo tempo, o Pai e o Filho são o mesmo indivíduo. Precisava salvar também a individualidade, por um lado, do Pai, e por outro, do Filho e também do Espírito Santo. E daí o conceito de pessoa foi fundamental. Em Deus existe uma única substância, em grego ousia, e três pessoas, em grego hipóstasis. No fundo, do ponto de vista terminológico, primeiro o termo pessoa foi formulado para falar da Trindade, no concílio de Constantinopla de 381. E depois, no concílio de Calcedônia de 451, foi o dogma da cristologia, de Cristo. Nos dois dogmas temos o conceito de pessoa. No caso da Trindade, indica a pluralidade, três pessoas, uma única substância, uma única natureza. E no caso de Cristo, o contrário. A pessoa é a individualidade, uma única pessoa, e as naturezas são duas, a natureza humana e a natureza divina. O que acontece? A um certo ponto, este termo pessoa, que foi formulado para falar da Trindade, da cristologia, pela primeira vez da história do pensamento, foi utilizada por parte de Santo Agostinho para falar do homem. Singulus quisque homo una persona est, escreve ele em latim na sua obra sobre a Trindade. Cada homem é pessoa. Esta que é a origem do termo pessoa. Então, nós temos uma matriz cristã, historicamente.
cristã, e a um certo ponto, especialmente a partir de Agostinho, o termo pessoa é aplicado ao homem, mas o ponto de partida foi uma reflexão teológica. Perfeitamente, professor Lino. O senhor mencionou o termo grego, hipóstasis, né? Agora vamos pensar um pouco dentro do termo latino, né? Esse termo pessoa, mesmo hoje nas línguas de origem latina, esse termo deriva do antigo termo latino persona, que era a palavra usada para significar aquelas máscaras, né, que os atores de teatro usavam para representar os papéis nas peças, né? Por favor, professor, explica para a gente, então, qual a relação do termo pessoa com esse artefato de artes dramáticas do passado que se chamava persona. Persona em latim. Aliás, interessante que na antiga Roma, o culto etrusco da deusa Perséfone, então, Persus era a máscara que eles usavam no teatro. E o que acontecia, não existia naquela época o microfone. Então, esta máscara ajudava a aumentar a voz do ator, o personare, falar através, utilizada pelos atores, e, por extensão, designava o papel que eles interpretavam. Pulando para o grego, falamos da palavra grega hipóstase, que foi utilizada para indicar a pessoa, mas havia também uma outra palavra, prosopon, que significava também na Grécia rosto e, por extensão, lá também a máscara do teatro. O que acontece? Acontece que o ator do teatro um dia usa uma máscara, o outro dia, numa outra peça, usa uma outra máscara. Agora, o significado que o cristianismo dará será totalmente contrário, porque posso pegar as minhas fotos de recém-nascido, de criancinha de 3, 4 anos de idade, de estudante de ensino fundamental, médio, formado, agora com mais de 70 anos de idade, a minha cara muda continuamente, mas eu permaneço a mesma pessoa. Então, diferentemente do ator do teatro que trocava máscara, trocava papel, eis que o termo pessoa vai indicar hoje aquilo que permanece sempre. Agora, o termo persona na língua latina teve vários significados. Podia ser a máscara, podia ser também a pessoa jurídica, fonte de direito. Então, o mesmo indivíduo podia ter duas pessoas. Ele era proprietário de terra e ele era senador. Era mais a função social que tinha. E foi utilizado na língua latina também para indicar as pessoas verbais. Primeira pessoa, segunda, eu canto, primeira pessoa singular, tu cantas, segunda pessoa singular, nós cantamos, primeira pessoa plural, etc. Então, na antiga língua latina, este era o significado do termo persona. Perfeitamente, professor. Professor, andando um pouquinho mais adiante na cronologia, vamos pensar aqui no século V da era cristã. Nesse período em que o filósofo cristão romano Boécio acabou definindo o termo pessoa como, abre aspas, uma substância individual com uma natureza racional, fecha aspas. Então, desde essa época, ou seja, do fim da Idade Antiga, quando Boécio viveu, até fins da Idade Média, ou seja, um período aí de quase 1000 anos, o que de mais importante do ponto de vista da sacralidade foi desenvolvido ou acrescentado a esse termo pessoa? Bom, antes de tudo, vamos citar um pouco as datas em que viveu Severino Boécio, 480, 524. Então, caiu o Império Romano de Ocidente, tem já os bárbaros que começam a dominar aquela que era a Itália antigamente, e ele tem um grande cargo político, mas depois cai em desgraça e fica preso. Ele conhecia muito bem o grego, e era muito... trabalhava muito com traduções de textos clássicos gregos. Mas, a certo ponto, num dos seus livros, ele dá uma definição de pessoa
que se aplica mais para a pessoa humana, aquela que o senhor citou antes, substância individual de natureza racional. Em latim, natura rationalis, individua substância. Então, é uma existência humana substancial, quer dizer, existe em si, para si. E ainda mais pelo fato que o homem tem uma racionalidade. Agora, o que acontece com esta definição? Esta definição não pode tanto se aplicar à cristologia ou à trindade, é mais para o homem. Então, acaba que o termo pessoa, a partir de Severino Boécio, será aplicado no século sucessivo quase exclusivamente ao homem, mas sem tirar este uso no campo da teologia, a trindade e a cristologia. Agora, qual é o valor disso? O valor disso é a matriz teológica. Quer dizer, quando entramos na teologia, nós entramos na característica do sagrado. O homem, cada mulher tem algo de sagrado. E qual é a matriz teológica? Primeira página da Bíblia. O homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, cada homem, homem e mulher, pobre e rico, aleijado ou atleta, antes de nascer, em fim de vida, é uma imagem e semelhança de Deus. Então, por ser imagem e semelhança de Deus, participa, é claro, não de maneira idêntica, mas participa de propriedades divinas que os animais, por exemplo, não têm, as plantas não têm. Quais são estas propriedades? A inteligência, o amor, a liberdade, a espiritualidade e, particularmente, insisto, o reconhecimento de uma sacralidade que é fundamental para reconhecer a dignidade da pessoa humana. Se a gente fizer referência a dois documentos, vamos falar do Brasil aqui, Constituição da República Federativa do Brasil, e a nível internacional, dia 20 de dezembro do ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, existe esta matriz cristã. Então, no primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil, se coloca como um princípio de todas as leis a dignidade da pessoa humana. Esta pessoa humana que foi tão desprezada, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, não se podia continuar desta forma. Foi uma vergonha para toda a humanidade. E qual foi o ponto de reconstrução da dignidade humana? Foi exatamente este valor da pessoa. Aliás, é interessante que já a Revolução Francesa, em 1789, tinha promulgado a Declaração dos Direitos do Homem. E 3 anos mais tarde, Olympe de Gouges fez a Declaração dos Direitos da Cidadã e da Mulher. Foi condenada à morte, foi guilhotinada nesta Revolução Francesa que tanto falava de liberdade. Nada disso, foram só palavras. E eis que, quando chegou o momento de redigir esta Declaração Universal dos Direitos, prestar atenção, não foram os direitos do homem, mas os direitos humanos, homens e mulheres, sem excluir ninguém. Então, nós, não simplesmente no ambiente especificamente sagrado, teológico, mas a partir da raiz teológica, também no campo jurídico, nós colocamos a Constituição, que é a base de todas as leis, ou declarações assinadas por quase todos os países do mundo, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que parte colocando este princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana. É bom, como dizia Cícero, a história é mestra da vida, história magistra vitae. Então, é importante voltar à história, de onde veio
este conceito de pessoa. Veio de uma matriz teológica cristã. Não podemos esquecer isso, a não ser que a gente chute toda a história. Correto, professor Lino. Quando o senhor... Não sei se posso fazer mais um pequeno acréscimo, professor Aramis. Esta matriz divina da Trindade, desenvolvida por Santo Agostinho, ele diz: se o homem é imagem de Deus, e Deus é Trindade, o homem também é Trindade. Onde está a Trindade do homem? Ele vê em 3 palavras: memória, inteligência, amor. O reflexo, no fundo, do Pai, memória, que gera, do Filho, que é gerado, que conhece o pensamento do Pai, e nós temos a inteligência, e o amor, que é o Espírito que une o Pai com o Filho. Interessante deve esta reflexão de Santo Agostinho, só para lembrar a matriz teológica deste conceito de pessoa. Sem dúvida, professor Lino. Quando o senhor mencionou, alguns minutos atrás, a origem sagrada da ideia de pessoa humana, ou da noção de pessoa humana a partir da obra da criação, me ocorreu aqui isso que nós temos ouvido nesses tempos, agora, nessas últimas décadas. Por exemplo, tem se falado muito, a partir de alguns movimentos mais novos, professor, como o movimento ambientalista, por exemplo, já se fala, já se refere, por exemplo, a alguns animais como pessoas não humanas, né? Esses movimentos que estão surgindo agora, como o movimento ambientalista radical, tem trazido esse tipo de expressão. Como o senhor vê essa concepção de se atrelar o termo pessoa a animais irracionais? Eu estou vendo em muitas dessas expressões uma contradição. Por um lado, vai dar a qualificação de pessoa para animal, e por outro lado, sou a favor do aborto. Eu estou vendo uma grande contradição. Então, já Aristóteles falava dessa superioridade do ser humano graças à racionalidade. Os animais conhecem, certamente, os animais conhecem, mas não têm o conhecimento racional. O cachorrinho de casa, certamente, dá um tratamento diferente ao dono, que cuida dele todos os dias, é o estranho. Mas não sabe ler, não sabe escrever, não fala. Por que não fala o cachorro? Será que não tem língua? O burro não tem língua, é maior do que a nossa. A boca do burro é maior do que a nossa. Mas sabe por que não fala? Porque não tem nada para dizer, não tem ideias, não tem a espiritualidade. Então, aquilo que nos distingue é a espiritualidade. O homem não pode chutar fora este grande valor da espiritualidade. E antes lembrei ao que sai desta espiritualidade: a inteligência, o amor, a liberdade, a sacralidade. A certo ponto, se a gente fosse radical nisso, então, desculpe, uma vez eu estava num supermercado e havia 2 mulheres na minha frente que falavam do desrespeito pelos animais. Uma delas também trabalhava no supermercado. Então, eu digo: espera aí, então você não pode vender SBP porque vai matar o pernilongo. Você não pode participar do churrasco porque tem que matar o animal. Espera um pouco, não é a mesma coisa. O animal é o ser humano. Tem essa superioridade. O ser humano não pode chutar esse grande valor que os outros seres respeitados, naturalmente, não vamos destruir as espécies animais, as espécies vegetais. Mas por que isso? Animal, por que ama tanto o cachorrinho? Porque é o animal de estimação, é o homem que escolheu. Perfeito, perfeitamente. Professor, essa valoração da pessoa, como o senhor já mencionou aí, através dessa introdução referente à teologia e ao direito romano, essa valoração, ela chegou a inspirar na história alguma corrente filosófica em especial? Sim, isso aconteceu no século XX, especialmente por parte de franceses. Um francês, Charles Renouvier, no ano de 1903, utilizou a palavra
personalismo, para falar desta corrente que se estava desenvolvendo. Vamos citar alguns nomes: Emmanuel Mounier, Martin Buber, Max Scheler, Gabriel Marcel, Maurice Nedoncel, Romano Guardini, Paul Ricoeur. Então, qual é a característica destes autores? Eles procuram recuperar o valor da singularidade do homem. Vamos traduzir: cada um de nós é único e irrepetível. Não existe um segundo Aramis, não existe um segundo Lino. E depois poderemos, quem sabe, até falar destas tentativas de clonagem, mas não existe uma outra pessoa que seja eu. O eu vamos dizer, não pode passar para terceiro. A singularidade e a complexidade do seu ser. Por exemplo, a ligação do homem com o corpo. E interessante que no ano de 1949, aquele que é considerado o pai da filosofia personalista, Emmanuel Mounier, publicou um livro, era um ano antes da morte dele. O título é Personalisme, em francês, o personalismo, foi traduzido em espanhol, no inglês, no italiano, no árabe, no dinamarquês, também no português. E ele, na primeira parte deste livro, indica 7 características da pessoa humana. Faço questão de insistir nisso, porque, no fundo, existe aquela pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Primeira pergunta: quem sou eu? E a partir da resposta que vou dar a esta pergunta, coloco uma segunda pergunta: o que vou fazer da minha vida, a partir da minha identidade? Quem sou eu? Então, vamos ver estas 7 características que indicam quem é a pessoa humana. E, por enquanto, apresento a lista, depois faço um pequeno comentário para explicar. Perfeito. O ser humano é uma existência incorporada, primeira característica. Segunda característica, comunicação. Terceira, conversão íntima. Quarto, o afrontamento. Quinto, a liberdade com condições. Sexto, a eminente dignidade, chamada também de transcendência. E sétimo, engajamento. Começamos com a primeira, existência incorporada. Eu não posso pensar sem ser, e ser sem o meu corpo. Eu me manifesto através do meu corpo. Um presente que me deu a minha esposa tempo atrás tinha este título: A Religião do Cérebro, escrito por um grande médico que estudou muito o cérebro, Dr. Raul Marino, e ele estudou, verificou que no cérebro tem uma parte do cérebro que fica ativada só no momento da experiência religiosa. Achei muito interessante. Parece, espero que ninguém se sinta ofendido, mas do ponto de vista físico, que a pessoa que não faz a experiência religiosa, até fisicamente fica mutilada. Tudo passa através do meu corpo. Segundo, a comunicação. Faz parte da natureza material. Vamos pensar um caderno, um livro, uma casa, etc. A exclusão, porque ocupa um espaço que não pode ser ocupado 2 vezes por outro. Mas a pessoa, por meio do movimento que a faz existir, se expõe, se comunica. Aliás, na psicologia, parece que primeiro existe a experiência do nós, da criancinha que está se alimentando no peito da mãe. Primeiro tem o nós, depois aparece o eu. Terceiro, a conversão íntima, que se por um lado a pessoa se abre aos outros, se comunica com os outros, com o mundo, diferentemente das coisas, tem uma vida secreta, interior, que parece derramar desta vida a sua riqueza interior. Ele chama, Mounier, isso de conversão íntima. Depois tem o afrontamento, a pessoa que se expressa,
se torna face, se torna rosto, se manifesta. E quando se manifesta, aceita e às vezes protesta. Nós nos comunicamos com os outros, às vezes aceitamos, às vezes nos desligamos, não concordamos, e Mounier chama isso de afrontamento, uma outra expressão da pessoa humana. Depois fala de liberdade com condições. A nossa não é uma liberdade absoluta, está limitada na nossa situação concreta. Se eu estou falando agora, estou carregando o meu sotaque de italiano, e aquelas poucas vezes que vou na Itália, agora é proibido estes dias ir até lá, e as pessoas que falam comigo me perguntam de onde eu sou, as pessoas que não me conhecem, porque estou misturando dois sotaques, o sotaque do Brasil e o sotaque da Itália. Estou carregando a minha história, a minha liberdade está limitada a isso. É interessante que Emmanuel Mounier cita o famoso filósofo Kierkegaard, que diz que a nossa liberdade é caracterizada pelo batismo da escolha. Quando eu escolho, estou construindo a mim mesmo. Eu sou fruto das minhas escolhas. Depois, as últimas duas expressões, a eminente dignidade. Tem uma riqueza íntima que eu experimento como algo que transborda. Por exemplo, o pudor diz que meu corpo é mais que meu corpo. A timidez diz que eu sou mais que meu gesto, minhas palavras. A ideia é mais que a minha ideia. E como a bicicleta, o avião encontra seu equilíbrio no movimento, o homem fica em pé somente através da força que transcende, supera a si mesmo. E permita-me, é o pensamento até Deus. O ser humano se realiza, como dizia Agostinho, Senhor, vós nos fizestes para vós, e nosso coração fica angustiado até vos encontrar. É uma resposta a esta eminente dignidade do ser humano. E por último, depois de toda esta dignidade, vou deixar as coisas como estão? Não, tenho que trabalhar para a verdade e para a justiça. Vou fazer isso sozinho? Não, isso será um esforço coletivo. Eis, em síntese, estas belas reflexões, que não são minhas, são do filósofo Emmanuel Mounier. Excelente, professor Lino. Queridos ouvintes do Borkcast, esse é o nosso 12º episódio do nosso podcast, dessa vez entrevistando o estimado professor Lino Rampazzo sobre o tema A Sacralidade da Pessoa Humana. Já temos 32 minutos de entrevista, esse bate-papo muito enriquecedor. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Professor Lino, o século XX foi marcado por a presença de ideologias que resultaram em poderes totalitários que acabaram infligindo grande dano a pessoas humanas, né? De que maneira a visão personalista se posiciona diante das propostas coletivistas, tecnocráticas e totalitárias, como várias que nós temos por aí, como, por exemplo, o comunismo, o socialismo, o nazismo e outros ismos dessa natureza? Bom, estas propostas se apresentaram como um remédio aos problemas econômicos. Então, nós temos a primeira proposta capitalista, depois é a proposta socialista, especialmente aquela marxista. Qual é o posicionamento do personalismo? O homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida socioeconômica. A proposta do capitalismo, no lugar de escrever a palavra homem, escreve a palavra o mercado, a lei da oferta e da procura. É o autor, o centro, o fim de toda a vida socioeconômica. Qual é a visão do socialismo? É o Estado, no começo, é o autor, o centro, o fim de toda a vida socioeconômica. Então, para o marxismo, que absolutiza a economia, as relações, os processos econômicos
são a base de todas as outras dimensões da vida social. Tudo vai ao redor da economia, a cultura, a política, até a religião. É a tese do materialismo histórico. E Karl Marx vê na posse privada dos meios de produção o princípio de todo o mal. Então, para resolver isso, ele propõe a luta de classe, quer dizer, a luta pela conquista da propriedade coletiva dos meios de produção por parte dos proletários. Proletários, para eles, são chamados assim porque a única riqueza não é o dinheiro, mas a prole, só tinham filhos. Agora, esta luta deve conduzir à eliminação da classe patronal. E tem uma primeira fase que ele chama de socialista, em que a propriedade vem gestida pelo Estado. E depois ele sonha com uma fase que chama de comunista, em que não será mais necessário o Estado. Daí o que temos? Que as grandes fazendas são propriedade do Estado. Daí temos que as fábricas são todas do Estado. Nós temos todos os bancos são do Estado. Nós temos que, por exemplo, os grandes comércios dependem do Estado. Não sei se posso trazer um exemplo particular. Claro, por favor. Estou citando uma pessoa muito estimada no Brasil, no mundo inteiro, que é o Frei Hans Tapp, franciscano, que abriu 144 fazendas de recuperação de drogados. A maioria delas no Brasil. Mas abriu também na África, na Rússia, na Alemanha. E ele é alemão, da Alemanha Ocidental, e me contou que uma vez foi visitar o tio que morava na Alemanha Oriental. Estava chegando uma grande tempestade, e havia o trigo já maduro. E ele disse: tio, eu vou te ajudar para fazer a colheita, senão chega esta tempestade e destrói tudo. E daí, sabe o que respondeu o tio? Respondeu: não sou maluco. Esta fazenda era minha, agora é do Estado. Que eu faça a colheita, que eu não faça a colheita, no fim dá na mesma, eu não ganho nada. E chegou a tempestade e destruiu tudo. Estas coisas, para certo ponto, houve um sonho, o sonho do Partido Comunista, que depois passou para o grande líder, os grandes líderes, Stalin, Mao Tse-tung, foram grandes assassinos, assassinaram milhões de pessoas. Onde vai a pessoa humana diante disso? Permitam-me citar a leitura, especialmente do Antigo Testamento. Quando eu era mocinho, eu lia texto do Antigo Testamento que criticava os ídolos. Eu pensava, mas agora isso não existe mais. Não existe mais idolatria. Já todo mundo sabe que existe o único Deus. Por que falar de idolatria? Ah, meu Deus, passou o tempo e vi que a idolatria continua. O Hitler foi idolatrado. O Stalin foi idolatrado. O Mao Tse-tung foi idolatrado. Eu vou voltar à experiência minha pessoal. Me lembro quando morreu Mao Tse-tung, o meu vizinho da Itália disse: não morreu um homem, morreu um Deus. Nós temos as novas idolatrias. Vamos citar o profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Pior do que isso, não simplesmente confia, mas diviniza. Então, se diviniza certos sistemas. O caso do comunismo foi uma tristeza por onde ele passou. E se pelo fruto se conhece a árvore, vamos, por que o comunismo foi essa tristeza? Por que existem as distorções do capitalismo? Por um motivo muito simples. O homem não está sendo colocado na sua dignidade. Perfeito, professor Leandro. Bom, vamos contextualizar um pouco essa análise, professor, e vamos pensar no seguinte: o senhor mencionou a filosofia personalista, e aí, diante dos desafios que nós temos na atualidade, a gente podia perguntar o seguinte: como essa filosofia personalista, ela se posiciona, e o que ela tem a dizer diante de temas que são bastante discutidos, aliás, intensamente discutidos na atualidade, na sociedade. Por exemplo, temas como o aborto, temas como
a clonagem humana, as tentativas de hibridação e outras coisas desse tipo que estão, na verdade, afetando diretamente a noção de pessoa humana. Você me permite continuar com o exemplo até da minha vida e falo da semana passada, participei online, naturalmente, nesse tempo de pandemia, de um congresso de direito, era organizado no Rio de Janeiro. E a certo ponto, um dos debatedores, tocando a questão do aborto, fez esta colocação: os países desenvolvidos estão apoiando o aborto, os subdesenvolvidos não apoiam o aborto. Então, eu percebi, depois eu contestei ele naturalmente, percebi nesta colocação uma nova idolatria, a idolatria da tecnologia. Nem tudo aquilo que é possível do ponto de vista técnico pode ser aceito do ponto de vista ético. A bomba atômica não foi produzida por burros, eram pessoas extremamente inteligentes, mas foi utilizada para a destruição. E agora nós temos estas idolatrias, não falo contra a ciência, bem-vinda à ciência. Numa visão religiosa, posso dizer, e vou dizer, que a inteligência é dom de Deus, eu estou desenvolvendo este dom de Deus, mas como estou desenvolvendo? A técnica, a ciência sai do homem e tem que estar a serviço do homem, não contra o homem. Então, nós temos estas novas técnicas para dominar os processos de procriação. Então, por mais que possa constituir um progresso ao serviço do homem, comporta graves riscos. E aqui, quais são os valores da pessoa humana que temos que salvaguardar, nesse sentido conservador? Vou salvar o quê? Vou salvar aquilo que é precioso, aquilo que é importante. Primeiro, a vida. Segundo, a transmissão da vida através da união estável, possivelmente matrimônio, entre um homem e uma mulher. Este aqui, que nasce, é filho, é fruto de amor com minha mulher, ou é fruto de um laboratório? É a mesma coisa? Ou vamos levar para o espaço? Agora, o ser humano é uma totalidade unificada, ao mesmo tempo corpo e espírito. E o corpo humano, numa visão personalista, não pode ser considerado apenas como um conjunto de tecidos, órgãos, funções, nem pode ser avaliado com o mesmo critério do corpo dos animais. Então, daí vem os grandes valores do amor e da vida. As intervenções médicas não devem ser recusadas pelo fato de serem artificiais, desde que respeite a dignidade da pessoa humana. Eu tenho 3 filhos. Quando a minha esposa ficou grávida, foi fazer o ultrassom. O ultrassom é natural ou artificial? É artificial, mas respeita a pessoa. Precisou de 3 partos cesáreo, senão os filhos não teriam nascido, ela teria morrido. O parto cesáreo não é natural, é artificial, mas está a serviço da pessoa, então é bem-vinda. E interessante que a ciência está passando dados que tem que nos levar a respeitar ainda mais o ser humano do que no passado. E quais são estes dados? Os dados da embriologia. Nós sabemos que a partir da fecundação do óvulo, inaugura-se uma vida que não é aquela do pai ou da mãe, e sim de um novo ser humano que se desenvolve por conta própria. Nunca se tornará humano se já não o é desde aquele primeiro momento. E, por exemplo, alguns anos atrás, estava num hospital de São Paulo, fui para doar sangue para a minha sobrinha que estava precisando, e vi que enquanto estava esperando,
havia lá a proposta de eu doar o meu esperma. Então, comecei a pensar, eu vou doar o meu esperma, daí, daqui a pouco aparece o meu filho do outro lado do mundo, nunca vou saber que tenho um filho, ele nunca vai saber quem é o pai, daqui a pouco, quem sabe, duas pessoas começam a namorar e são irmãos, porque não se conhece o pai. Será que o filho não tem direito de saber quem é o pai? Será que o pai não tem direito de saber quem é o filho? Só porque a tecnologia permite isso? Estou fazendo da tecnologia um novo ídolo. A tecnologia pode, daí eu sou ultrapassado, porque sou crítico desta tecnologia. E hoje se fala também de outras modalidades, por exemplo, a hibridação. Vou pegar material genético de animal e misturar com material genético do homem. Isto, além de tudo, tem riscos sanitários, e se trata de produzir, no fundo, um monstro. Para onde vai a espécie? Fala de clonagem humana, que é uma reprodução assexual. Então, não é o gameta masculino e feminino que se encontra. É tudo feito no laboratório. Nós falamos hoje, até tem uma lei brasileira, assim chamada Lei de Biossegurança, que permite a destruição de embriões congelados depois de 3 anos. Mas onde começa o ser humano? Não começa já a partir do momento inicial? Na discussão sobre o momento da personalidade, alguns param diante de um fato que acontece. Por exemplo, os gêmeos univitelinos. Nós temos um óvulo já fecundado que se segmenta. No momento da fecundação, já foi determinado o sexo. Então, os gêmeos univitelinos não são um homem, um macho e uma fêmea, mas são ou 2 fêmeas, ou 2 machos, ou 2 homens. Então, já está determinado. E alguns dizem, mas espera aí, ainda não terminou o processo de individuação. Então, depois que tiver terminado o processo de individuação, vou saber se é um, se são 2. Lá iria aparecer a pessoa humana. Mas daí o meu colega me fez esta seguinte reflexão. Que seja um, que sejam 2. A qual espécie pertence? Pertence à espécie humana ou pertence à espécie animal? Qual salto está acontecendo para que aconteça isso? Agora, gostaria de fazer uma reflexão neste momento, porque muitos dizem, mas isso parte de uma visão religiosa. Certamente a visão religiosa tem a contribuição de garantir ainda mais a sacralidade do ser humano. Mas, a um certo ponto, o católico não pode dizer porque o Papa falou, o evangélico não pode dizer porque está escrito na Bíblia, porque o pastor falou. Quando nós entramos nessa sociedade pluralista, precisamos todos aprender a linguagem racional. E dizia o filósofo Kant que a ética tem uma jurisdição universal. Então, quem tem convicção religiosa, o homem, imagem e semelhança de Deus. Posso dizer isso para um ateu que nem acredita em Deus? Para ele não significa nada. Então, vamos usar uma linguagem mais filosófica, mais racional. Falamos, olha, a dignidade da pessoa humana, olha a Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, olha o artigo da Constituição, primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil, e vamos olhar ao passado. Se fala tanto da escravidão dos africanos, dos afrodescendentes. Foi pisada a dignidade desses africanos. E hoje falamos isso com vergonha. Mas naquela época, quem tivesse criticado a escravidão dos africanos teria sido considerado um conservador, teria sido um ultrapassado, que estava contra o desenvolvimento das nações colonialistas e capitalistas.
interessante, só nestes dias, o rei da Bélgica reconheceu o erro do bisavô dele, Leopoldo II, que mandou até massacrar muitos africanos no Congo, hoje República Democrática do Congo, que na época era chamada Congo belga, e era considerada por várias décadas propriedade da coroa da Bélgica. Hoje nós estamos horrorizados com isso, mas era apresentado como um desenvolvimento. O Mussolini, na Itália, o Duce, dizia: vamos garantir um lugar debaixo do sol, e foi para a conquista da Etiópia, e era considerado alguém que desenvolvia o país. Hoje estamos com vergonha disso. Então, eis as possibilidades da técnica, a clonagem, a hibridação, congelamento de embriões, e cada dia que passa vão inventar novas possibilidades técnicas. Mas nós perguntamos, esta tecnologia está respeitando o homem ou está virando uma nova forma de idolatria? Muito bem, professor Lino. Nós temos uns minutinhos ainda para uma última pergunta, professor. E nós temos visto que o mundo ocidental tem passado por uma severa decadência nessas últimas décadas, especialmente nesse último século. O senhor acredita que a decadência, sobretudo a decadência moral do Ocidente, ela está diretamente relacionada com a deterioração ou a desvalorização do conceito de pessoa humana? Esta que é a conclusão básica depois de tudo aquilo que nós falamos. Por que milhões de mortos, especialmente nas guerras mundiais? Porque não foi valorizada a pessoa humana. E agora, porque milhões de embriões congelados, que são início da pessoa humana, continua o desrespeito. Por que pessoas que passam fome? Desrespeito da pessoa humana. O Mikhail Gorbachev publicou alguns anos atrás a obra Meu Manifesto pela Terra, e coloca os 3 grandes problemas do mundo de hoje: o problema da fome, o problema da violência, o problema do meio ambiente. Por que milhões de pessoas estão passando fome? É desrespeito da pessoa humana. Por que a violência? Desrespeito da pessoa humana. Por que a destruição do meio ambiente? Olha só, muitas vezes se fala da Idade Média como da Idade das Trevas, mas a Idade Média não desrespeitava o meio ambiente como nós estamos desrespeitando hoje. E ao ponto que hoje se fala de uma macroética. A microética eu respeito o meu vizinho, o meu indivíduo. É uma microética individual. A macroética está escrito na Constituição do Brasil. Nós precisamos garantir um meio ambiente saudável para gerações presentes e também para as futuras. Nós somos responsáveis dos nossos netos e bisnetos que ainda não nasceram. Então, por que isso? Pela primeira vez na história, aliás, a bioética nasceu exatamente desse fato. Nasceu que pela primeira vez na história o ser humano construiu os instrumentos que podem acabar com o planeta Terra e com nós que estamos dentro. Muito bem, professor Lino. Nós temos um minutinho final. Eu gostaria de convidá-lo a anunciar para os nossos ouvintes do Borcast algumas das suas obras, um livro ou um artigo que o senhor tenha disponível na internet, que os nossos ouvintes possam conferir e conhecer um pouquinho mais da sua contribuição intelectual. Bom, em 2014 publiquei uma nova edição, que a primeira tinha sido em 2018, de Antropologia, Religiões e Valores Cristãos, pela editora Paulus, está disponibilizada também em e-book. Depois, em 2015, publiquei sobre o pensamento jurídico e ético de Santo Tomás de Aquino, que fala sobre o conceito de lei, de justiça, de injustiça, de propriedade privada na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. E eu citei agora
as ideias de Emmanuel Mounier, sem gastar nenhum dinheiro. Quem quiser, entra no Google, escreve o meu nome, Lino Rampazzo, e acrescenta só o nome da revista Bioethicos, E-T-H, COS com K, Bioethicos, Lino Rampazzo. Aparece um artigo que eu publiquei poucos anos atrás para apresentar a contribuição de Emmanuel Mounier na bioética. A bioética é exatamente esta ciência que procura unir a ética com a tecnologia, para que a tecnologia sem ética não acabe destruindo a humanidade. E apresento, em síntese, esta obra de Emmanuel Mounier sobre o personalismo, com estas 7 características da pessoa humana. Muito bem, professor Lino. Professor Lino, nós chegamos ao fim de mais uma edição do Burkcast. Devo dizer que foi tremendamente enriquecedor esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer ao senhor pelo tempo que o senhor dispensou para estar conosco e quero deixá-lo aqui com a sua palavra final. Pois não, professor. Voltamos a valorizar o ser humano. O futuro nosso depende desta valorização. Valorizando o ser humano, a pessoa humana. Começo primeiro a amar a mim mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. Começo a me amar. Vou cuidar do meu corpo, da minha inteligência, da minha capacidade de desenvolver todas essas dimensões humanas que são tão bonitas, tão sublimes. E vou fazer isso também com os outros. E vou ser um construtor de paz, porque a paz só existe quando existe a valorização da pessoa humana. Muito obrigado, professor Lino. Audiência Conservadora do Brasil, muito obrigado a vocês pela audiência e pelo prestígio ao Burkcast. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Instagram ou Spotify. Acompanhe também os próximos episódios pela frequência da Shockwave Radio, no endereço shockwaveradio.com.br, às segundas-feiras, a partir das 9 da noite. Se você gostou do conteúdo, por favor, não deixe de compartilhá-lo com seus amigos. Espero encontrar você novamente no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado importante que está registrado ali em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.